Oi pessoal, tudo bem? É o João do GEPS, Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos. Nós estamos naqueles ciclos de palestras, videopalestras, com tema livre dessa vez. A diretoria abriu para os palestrantes fazerem uma palestra com o tema que eles quisessem. Eu escolhi o tema que está na mensagem 799 do GEPS. Foi no dia 18 de julho de 2020 que ela foi publicada. É um tema que eu considerei muito relevante. Queria dar uma repassada com vocês sobre o que o Olímpoulos falou naquela mensagem 799, né? O Olímpoulos fala sobre o falso aprisionamento. Então, é um tema que trata do seguinte: é muito comum nós vermos que, mesmo nas filosofias que as pessoas conceituam como mais avançadas, mais abertas, né, e tem uma tendência para a abertura da mente das pessoas, trazem informações inovadoras, não estão ligadas a nenhuma religião, elas aparentemente ajudam as pessoas a irem percebendo a vida com uma visão um pouco mais ampla. Mas mesmo muitas dessas filosofias, muitos cursos que são oferecidos, muitos livros oferecidos por, digamos assim, gurus da física quântica, da abertura mental, de uma nova terra, mesmo essas pessoas fazem um discurso muitas vezes que muito sutilmente vão nos aprisionando ainda num sistema de crenças. Por isso que o Olímpoulos chamou de falso aprisionamento. Ele nos dá um alerta de que quando a gente vai estudando, pesquisando, vendo palestras, por exemplo, na internet, lendo alguns livros, vamos procurando livros com vários temas, né, para ir abrindo mais a mente e aprofundando o nosso conhecimento, evidentemente pensando no nosso futuro e pensando em otimizar e evoluir mais com o nosso nível de consciência. Na verdade, se vocês observarem, muito sutilmente essas pessoas, esses palestrantes, pessoas que produzem cursos e também livros, ali nas entrelinhas eles conseguem ainda prender as pessoas que estão estudando, tentando evoluir, né, enquanto encarnadas. Em alguns comentários o Olímpoulos acabou destacando na sua mensagem. Então vamos lá, vamos para o primeiro comentário. Uma das coisas que o Olímpoulos nos alerta é que quando nós ouvimos esses palestrantes ou lemos o que eles escrevem, alguns artigos ou os livros, né, participamos de cursos, eles dizem que nós precisamos passar por inúmeras etapas, que isso leva um bom tempo, que nós não precisamos ter pressa para evoluir, coisas do gênero. E o que o Olímpoulos, quando ele abre mesmo o jogo, ele fala claramente do que nós somos capazes, qual é o nosso verdadeiro potencial como consciências, ou, por exemplo, como os espíritas falam, como espíritos. Ele desmascara tudo isso, ele desmistifica tudo isso, ele fala: gente, por que você tem que passar por várias etapas? Esse é o discurso, inclusive, da reencarnação. A crença da reencarnação é fundamentada em que você vai passar por um processo de evolução muito lento, que precisa de várias etapas, então você tem que reencarnar muitas vezes, porque você tem muitas dívidas, e isso leva muito tempo para que você consiga se expurgar das suas dívidas, né, dos seus erros do passado. E ele escancara que
Isso tudo é crença, isso tudo é justamente com o objetivo de fazer com que a gente continue pensando, acreditando, tendo a crença, né, de que a gente não consegue evoluir rapidamente, que tudo é muito lento, é demorado, realmente eu não tenho a capacidade para evoluir na atual reencarnação, eu tenho muitas dívidas, cometi muitos erros, então vou precisar voltar muitas vezes. Balela, gente. Isso aí nada mais é do que mais um dogma dentro de uma religião que antigamente era uma filosofia, mas transformaram essa filosofia numa religião e ela é cheia de dogmas. Então, vamos esclarecer as coisas. Você tem capacidade de evoluir, você não precisa passar por várias etapas nesta reencarnação em que você está, você tem a capacidade de evoluir, o necessário para que você não precise mais reencarnar. Primeiro aspecto que o Olímpio nos deixou claro nessa mensagem 799. Outros aspectos. Ninguém tem que dizer se você está ou não num nível X ou Y de evolução e que você ainda não atingiu o nível que você deveria. Se alguém faz isso, se consciências ainda se sentem no direito de dizer que você não vai conseguir, que isso é demorado, essas consciências estão sendo usadas por outras consciências que têm o interesse de manter todos nós na mesma situação e no mesmo nível de consciência. Nível de consciência é um tema que vem sendo abordado desde 2018 nas mensagens do JEPS. De lá para cá, os hindus e outras consciências foram publicando várias mensagens que nos deram a clareza mental e a certeza de que evolução é um processo individual. A evolução depende de você. A minha evolução depende de mim. Eu tenho que me esforçar para evoluir e ir me libertando das crenças que são o quê? São limitadoras, elas são limites. Elas é que limitam a gente, elas que fazem com que a gente fique acreditando que é necessário ficar aqui nesse planeta, que as doenças são necessárias porque elas vão expurgar os meus pecados. Gente, quem vai evoluindo e vai tendo um determinado nível de consciência, como já vem sendo explicado desde 2018, mais recentemente agora em 2020, com mais detalhes ainda pelo IEGANF, agora pelo Olímpicos e outras consciências, fica mais do que evidente. Você define o seu futuro, você escolhe e muda de acordo com o seu nível de consciência. Quanto mais você abre a sua mente e você percebe que você é a fonte, você não precisa de uma fonte para a qual você vai se dirigir e pedir ajuda. Não precisa. Não há necessidade nem de você pedir ajuda. Às vezes nós precisamos sim de ajuda. Estamos no plano material. Mas isso é uma etapa. Você não pode acreditar, muitos acreditam, mas é recomendável que você não acredite mais, que você ficará ainda nessa etapa, que você precisa cumprir essa etapa e que é muito difícil você atingir um outro nível de consciência. Você está se limitando. O sistema, o famoso sistema que a gente sempre vê nas mensagens do JEPS, e nas palestras que eu dou, ele sempre vai querer que você seja limitado, que você não acredite que tem capacidade de evoluir, que você não vai conseguir, e que você vai ficar precisando pedir para alguém, para que esse alguém te ilumine, te proteja e faça com que você evolua. Gente, isso não existe. Isso se chama idolatria. Está na mensagem que antecedeu essa mensagem. Na mensagem 798, foi explicado
que a idolatria é um sistema de vampirização de energias. Ou seja, enquanto você fica pedindo e acreditando que você é protegido por algum ser de luz, você é devoto de algum santo, ou de alguma santa, ou de Jesus e etc., você não evolui. Você entrega a sua responsabilidade para o santo, para a santa, para Jesus, para Maria, para a igreja, para o centro espírita. Eu vou lá no centro espírita porque ele vai resolver o meu problema. Não, quem tem que resolver o seu problema é você. Não é o centro espírita. Não é aquele médium famoso. Olha, aquele médium ali, disseram para mim que ele é espetacular. Gente, isso é crença, isso é dogma. Você tem o potencial. Vamos pegar um exemplo muito interessante, né? Nós ainda estamos na pandemia do Covid-19, como todos vocês sabem, que atingiu o planeta inteiro. Dependendo do nível de consciência, você tem uma faixa vibracional, você vibra numa determinada faixa de frequência. Você tem uma energia e você emana essa energia de você mesmo ou de você mesma. Os efeitos do Covid em cada pessoa são diferentes. Vocês já observaram isso? Já conversei com várias pessoas que tiveram Covid. Eu também tive, entre abril e maio, muito discretamente, muito leve, né? E aí a gente fica pensando, por que eu tive um Covid discreto, como se fosse um resfriado, e depois passou? E algumas pessoas ficaram naquelas condições que vocês já cansaram de ver na televisão, no celular, já ouviram no rádio, né? E muitos foram a óbito também. Bem, gente, quando nós emanamos uma determinada faixa frequencial, porque nós já atingimos um determinado nível de consciência, os efeitos de vírus, bactérias, etc., no nosso organismo, são muito mais discretos. Isso é só um exemplo. Isso serve para tudo. Se eu não vejo a necessidade de pedir proteção para um ser de luz, é porque eu já entendi que a proteção é definida pelo meu comportamento, pelos meus pensamentos e pelo fato de eu não ficar mais afetado com notícias de tragédias e de que todos estão morrendo. É isso. Você define o seu padrão de energia. Não precisa pedir para ninguém definir o seu padrão de energia por você. Quem já definiu o seu padrão de energia sempre foi você. E aí acontecem algumas coisas interessantes. Por exemplo, volta e meia alguém me telefona e fala assim, olha, eu estou precisando de ajuda porque tem um obsessor aqui em casa me perturbando. Se eu tenho liberdade de falar abertamente com aquela pessoa, eu falo, olha, se o obsessor está de fato na sua casa, é porque você está vibrando na mesma faixa frequencial do obsessor. A sua energia é a mesma energia do obsessor. Então, não sou eu que vou tirar o obsessor da sua casa. É o seu comportamento que chama o obsessor. Então vejam, gente, quem tem medo de obsessor desconhece que quem chama o obsessor é ele mesmo, ou ela mesma. Está tudo na sua mente e nos seus sentimentos e nas suas emoções. É o seu comportamento que define as suas companhias, aquelas consciências que vivem com você e que conseguem ou não te influenciar. Existem consciências no universo, no éter. Quando a gente está desencarnado em campo astral, porque não tem mais corpo físico e corpo etérico, no éter, nas não localidades, como diz a física quântica, as consciências que estão na sua faixa frequencial convivem com você, elas têm afinidade. É a mesma vibração, você vibra naquela faixa frequencial. É a sua energia, é a energia delas. Então quem fala, ai meu Deus, será que eu vou morrer e eu vou para o umbral?
Responda você. Quem define isso é você mesmo. Não existe essa. Eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu sou um cara legal e de repente a minha vida desabou porque eu estou sendo obsediado. Gente, dá licença. Quando você desperta e tem um nível de consciência mais evoluído do que essa situação que eu acabei de exemplificar, você sabe que essas consciências não conseguirão se alinhar na sua faixa frequencial. É a sua energia que define isso. Então, sejamos sinceros. Quando você tem um dia difícil no trabalho, ou você discutiu com algum parente, e você está exausto, e você está de mau humor, você está numa determinada faixa frequencial. As suas companhias espirituais ou consciências que fazem parte dessa mesma faixa frequencial vão aproveitar que você diminuiu a sua vibração, você se descuidou, você está de mau humor, você está irritado, e elas aproveitam a brecha que você abriu pelo seu comportamento, pelo que você pensa, pelo que você está sentindo, e elas ficam com você. Mas isso significa que elas vão ficar sempre com você? Não. É você quem tem que definir qual é a sua faixa frequencial, qual é a sua energia. Desde 2018, essas consciências que transmitem as mensagens já nos ensinaram. Se você diminuir de vibração, entrar numa faixa frequencial muito baixa, não se sente bem, gente, faça uma autoavaliação. Poxa, eu não poderia estar assim. Eu tenho que melhorar isso. Isso não é meu. Essa frase é muito famosa nas casas espíritas. Ela é também falada em muitas palestras. Você lê isso em livros e tal. E realmente, por quê, gente? Isso não é meu é uma frase muito poderosa. Quando você se percebe numa determinada energia e você está se sentindo mal, você sabe reconhecer isso. O que você tem que fazer? Você tem que sair daquela energia. Estão reparando numa coisa? Tudo isso que eu estou falando é muito lógico, é muito óbvio. Mas quando você está preso num sistema de crenças, você não consegue perceber outras coisas. Você fica aqui preso. Reparou nisso? Se não reparou, começa a reparar. Se você ficar de mau humor todo dia, ou se você é depressivo, estou tão triste hoje, eu não quero sair de casa, eu não quero fazer nada. Gente, essa energia não é sua. Isso é apenas uma energia. É uma faixa de frequência em que infinitas consciências estão ali vivenciando aquilo. Se você está alinhado com essas consciências, você está deprimido. Você não vai querer sair de casa, não vai querer fazer nada, vou parar de trabalhar, não aguento mais. Você está falando o que as consciências que estão alinhadas com você falam. E se você sair dessa faixa? Quem tem que sair dessa faixa? Quem tem que tomar a decisão de não ficar mais aqui? É você. Então, tudo está nas suas mãos e tudo é sua responsabilidade. Ao invés de ficar perguntando, quando eu desencarnar eu vou para o umbral, decida para onde você vai. Em que faixa frequencial, em que holograma e com quais consciências você quer estar. Vai depender do seu nível de consciência. Vai depender de como você reage ao que acontece à sua volta. Esse planeta foi projetado há aproximadamente 90 mil anos. Ele foi projetado para servir a uma cúpula que vampiriza a população encarnada e desencarnada deste planeta. Quando você desencarnar, você ainda quer ficar na Terra? É uma ótima pergunta. Ao invés de fazer aquela pergunta, eu vou para o umbral, que tal você trocar de pergunta? Para onde eu quero ir?
após o meu desencarne? Aonde eu vou definir, pela minha vibração e pela minha própria energia, eu estarei. Então, se eu desencarnar revoltado, inconformado, se eu ficar com saudades de um neto ou de um filho, eu vou estar preso no planeta. Porque eu vou estar pensando em alguém que está no planeta. Isso é apego. É paixão. As pessoas acham que é amor. Não é amor. Isso é apego. É paixão. É uma energia com uma vibração baixa. A vibração da população do planeta, em sua maioria, é baixa. Apego às coisas materiais, saudade, inconformismo, etc. Você já sabe do que eu estou falando. Então você vai viver, sim, num umbral triste, saudoso, melancólico, inconformado. E se você não tiver mais esse tipo de reação? Porque tudo isso, gente, deriva-se de como nós reagimos às situações. Se você começar a reagir positivamente, falar assim, não, tudo bem, não preciso mais ficar lá. A energia do planeta em si está baixa. É um planeta de exílio, é um planeta para vampirizar a energia. É um planeta no qual, nas colônias espirituais, eles te treinam para você voltar para o planeta, que tem essa energia. Como é que você vai evoluir? Você não vai evoluir, nunca. Se você não sair daqui, e essa decisão é sua, é você quem decide. Eu não preciso mais ficar no planeta Terra. Eu não preciso mais reencarnar com aquelas pessoas que seriam de uma família. Eu não preciso mais compensar nada. Todos os espíritos, todas as consciências evoluem e já passaram por várias etapas errando. Mas nem por isso elas têm que ficar presas àquelas mesmas pessoas com as quais elas já ficaram presas em outras vidas. Então, gente, o título da mensagem não é à toa que é o falso aprisionamento. Porque ele é falso. Ele não precisa acontecer. Esse é o ponto. E quem decide o que vai acontecer, quem constrói o seu futuro, é você. Nunca se esqueçam disso. A ação vai depender de como você vai agir. Esqueça a idolatria. Esqueça que se eu não for protegido por aquela entidade de luz, eu estou perdido. Isso é crença. Isso faz parte de um sistema feito para você sentir em si uma limitação que de fato você não tem. Este é o ponto. Se você soubesse o potencial que você tem, você abandonaria todas essas crenças agora, nesse instante. Então, vá atrás das informações, procure se informar fora daquele padrão tradicional, aquelas palestras sempre com os mesmos temas. Tente, experimente. Não precisa acreditar no que eu estou falando e nem no conteúdo das mensagens. Quem decide é você, evidentemente. Mas veja, se até agora não funcionou, eu peço para que você faça essa reflexão. Eu vou encerrar. Se até agora não funcionou, que tal você começar a fazer outras pesquisas, abrir a sua mente e perceber que até hoje você foi usado ou você foi usada. Muito obrigado. Até a próxima.